Olá pessoal, hoje é sábado, dia de falar de esportes aqui na tela da Hit. Eu sou a Maíra Anjos e vou trazer para você as notícias do mundo do esporte dessa semana. Vamos lá? E a gente começa falando da janela de contratações brasileiras que fechou ontem e com muita emoção para a torcida palmeirense. Após uma semana de muita angústia e preocupação, a torcida do Palmeiras finalmente pôde comemorar a contratação de Vitor Roque. O Alviverde anunciou o atacante ontem com um contrato de 5 anos. Ele se tornou a contratação mais cara da história do clube. Ele deve chegar ao Brasil entre a noite de domingo e a madrugada de segunda e já está no bid da CBF. Outra torcida que teve fim à angústia foi a do Botafogo. O Glorioso estava há quase 2 meses sem treinador desde a saída de Arthur Jorge. E após a derrota e perda do título na Recopa, o clube carioca anunciou a contratação de Renato Paiva. O português já teve passagem no futebol brasileiro quando dirigiu o Bahia em 2022 e 2023 e venceu apenas o Campeonato Baiano. Após a saída do tricolor de aço, seu último trabalho antes de assinar com o Botafogo foi o Toluca do México, onde apesar de mostrar um bom futebol, os resultados não se converteram em títulos. Mais uma vez, teve o contrato encerrado. Agora o português chega para assumir um Botafogo muito diferente do que foi nos últimos anos e tem como desafio reerguer um time vencedor que tem em seu elenco os jogadores vencedores. E nesse fim de semana vamos iniciar as rodadas decisivas dos estaduais e tem bastante jogo para a gente acompanhar. Nesse sábado, o primeiro time a entrar em campo é o Bahia. O tricolor vai enfrentar o Jacuipense pela semifinal do Campeonato Baiano às 16 horas. Já às 18h30 é a vez do rival Vitória enfrentar o Atlético da Bahia na outra semifinal. Do Nordeste, a gente vai para o Sul, porque às 16h30 tem clássico na semifinal do Gauchão. Juventude e Grêmio se enfrentam no Alfredo Jaconi, casa do Juventude. A outra semifinal do Campeonato Gaúcho vai acontecer também neste sábado, às 21h30. Internacional e Caxias decidem uma vaga na finalíssima. O jogo vai ser no Beira-Rio, casa do Inter. Do frio, a gente pula agora para o calor do Rio de Janeiro, porque hoje, 5h45, tem jogaço. Vasco e Flamengo no Newton Santos. O estádio é do outro rival, Botafogo, mas o mando é do Vascão. A outra semifinal do Cariocão é só no domingo. Fluminense e Volta Redonda às 18 horas no Maracanã. E para fechar, vamos para o Campeonato Paulista. Isso porque hoje o São Bernardo recebe o Palmeiras no estádio 1º de maio, às 8h30 da noite, abrindo as quartas de final do Paulistão. Já no domingo serão 2 jogos. O Corinthians recebe o Mirassol na Neoquímica Arena às 18h30 e lá na Vila Belmiro o Santos encara o Bragantino às 20h45, fechando a rodada do fim de semana. Na semana que vem temos a convocação da seleção brasileira e existe a grande expectativa para que o camisa 10 do Santos, Neymar, volte a jogar com a amarelinha. O técnico Dorival Júnior vai convocar a seleção brasileira na sexta-feira que vem para os jogos contra a Argentina e a Colômbia, pelas eliminatórias da Copa de 2026. A grande expectativa é a volta do maior artilheiro da história da seleção, Neymar Júnior, que não veste a camisa amarelinha desde outubro de 2023, quando machucou o joelho na derrota da seleção por 2-0 contra o Uruguai. Depois de um ano parado, Neymar voltou a jogar pelo Al Hilal da Arábia e sentiu um incômodo na coxa, que obrigou a ficar parado por mais 3 meses, quando voltou ao time que revelou para o futebol, o Santos. Sua volta foi comentada em todos os lugares do mundo e, sem dúvidas, foi a contratação mais midiática do futebol brasileiro. Desde a estreia contra o Botafogo de Ribeirão Preto, o craque participou de 6 jogos, marcou 2 gols e deu 3 assistências, incluindo um gol olímpico no último jogo contra a Inter de Limeira. E a cada jogo ele tem mostrado estar bem fisicamente. Com isso, ele mesmo vive essa expectativa. Estou indo jogo a jogo, né? Estou me preparando cada vez mais, me sentindo cada vez melhor dentro de campo, fisicamente. Obviamente que não vou voltar até meus 19, né? Que saudade que eu sinto. Mas eu estou bem fisicamente, estou me sentindo cada vez melhor, cada vez mais solto dentro de campo. E sobre a convocação, estou aí. A vontade de cada jogador é defender o seu país, né? Defender as suas cores e para mim sempre foi uma honra muito grande. Sempre me dediquei ao máximo, sempre me doei 100% pela seleção brasileira. É um lugar onde eu gosto de estar, eu gosto de representar o Brasil, eu gosto de representar o povo brasileiro. Então, se tiver uma oportunidade, mais uma vez, de estar voltando à seleção brasileira, eu ficaria muito feliz. Sem o camisa 10, o Brasil tem sofrido na tabela de classificação para a Copa do Mundo. Neste momento, ocupa o 5º lugar das eliminatórias com 18 pontos. E o Flamengo anunciou recentemente a construção do seu estádio. A previsão do valor que vai ser gasto é assustadora.
A nova previsão de custo pode tornar o futuro estádio do Flamengo o mais caro do Brasil. Inicialmente, seriam gastos 1 bilhão e 900 milhões de reais para a construção do estádio. Mas após a conquista da Taça Guanabara, o presidente rubro-negro revelou que esse número não é verdadeiro e que pode ser ainda maior. Não tem a menor dúvida que o número de 1,9 bilhões, infelizmente, não é verdadeiro. E esse número, a ser confirmado, é perto de 3 bi ou mais do que isso. Então, nós vamos esperar que esses estudos sejam completados. Provavelmente, mais 60 dias, a gente vai ter uma opinião muito mais abalizada para dividir com vocês. O terreno para a construção do estádio rubro-negro foi arrematado por 138 milhões de reais em novembro do ano passado. Mas o acordo final ainda não foi assinado. O projeto inicial é de um estádio com 60 metros de altura, com 27 elevadores espalhados pela sua estrutura, além de 16 rampas integradas para acesso interno. Esse projeto também tornaria o estádio mais alto do que o Maracanã e também do que o estádio do Real Madrid. E a capacidade total seria de 77.923 torcedores. Os atuais valores revelados pelo presidente do clube superam o valor do estádio Mané Garrincha, que atualmente é o mais caro do país. Em 2013 foram gastos 1 bilhão e 400 milhões de reais. No mesmo ano, o Maracanã custou 1 bilhão de reais para ser construído. O terceiro estádio mais caro é o do Corinthians. A Neoquímica Arena custou 1 bilhão de reais em 2014. O Mineirão custou 695 milhões de reais em 2012. E a casa de apostas Arena Fonte Nova custou pouco mais de 680 milhões de reais na sua construção em 2013. Um ranking de torcidas mostrou que o Timão tem a maior média de público nos estádios do Brasil. Mais de 40 mil corintianos por jogo. Vamos ver quem mais apareceu nessa lista. O torcedor corintiano está fazendo jus ao nome Fiel Torcida. O Corinthians é o time da Série A com a maior média de público durante os estaduais de 2025. O Alvinegro Paulista é o único clube brasileiro a manter média acima de 40 mil torcedores por jogo. O Flamengo, que também tem uma das maiores torcidas do país, não aparece nem no top 5. Isso porque os rubro-negros estão deixando de comparecer aos jogos por causa do alto valor dos ingressos. Assim, o Timão lidera o ranking com média de 43.450 torcedores por jogo. O Cruzeiro registrou 34.701 torcedores por partida. Na sequência vem o Palmeiras, com 26.215 torcedores alviverdes por jogo. E a torcida tricolor aparece em quarto lugar, com média de 24.875 torcedores. Fechando o top 5 está o Grêmio, com média de 24.561 torcedores por partida. A torcida do Corinthians vai quebrar outro recorde muito importante em Itaquera. A partida de hoje pela Libertadores será a 25ª partida seguida que a Neoquímica Arena recebe mais de 40 mil torcedores. O maior público foi neste ano no clássico contra o Santos. 47.695 corintianos assistiram à vitória por 2-1 na Neoquímica Arena. E a menor plateia foi no Campeonato Brasileiro do ano passado contra o RB Bragantino, com 42.018 torcedores. Piqué, zagueiro lendário do Barcelona, esteve em um podcast recentemente e deixou uma sugestão: 100 gol, 100 pontos para as equipes. A sugestão do ex-zagueiro do Barcelona foi inovadora, porém gerou muita polêmica no mundo do futebol. A discussão sobre o assunto aconteceu no podcast do ex-goleiro Iker Casillas, com quem Piqué foi campeão da Copa do Mundo pela seleção espanhola em 2010. Para Piqué, o gol é um dos principais atrativos do futebol. E é um absurdo o torcedor pagar tão caro no ingresso, apoiar o time durante os 90 minutos e a partida terminar sem gols. E uma solução para isso não acontecer seria a não pontuação das equipes no campeonato. Com isso, os jogadores entrariam em campo mais motivados e com mais sede de gol. A sugestão do espanhol dividiu opiniões. Alguns apoiaram e outros foram contra. Não existe nenhuma discussão oficial sobre o assunto, mas isso tem sido motivo de conversa entre os torcedores de todo o mundo. Bom, por hoje é só. Eu volto no próximo sábado com mais informações dos esportes. Continue ligado na nossa programação e acompanhe a gente também no YouTube. Tenha um excelente fim de semana. Grande abraço. Tchau.